Nessa aula, vamos aprender a colocar essa div da esquerda na esquerda e essa div da direita na direita. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é, vamos aumentar primeiro o tamanho dela para a gente ver melhor. Então a gente já aprendeu que o tamanho é height. Vamos colocar 200 pixels, ok? E o height 200 pixels. Tá, não é legal colocar um right nessas divs centrais. A gente precisa que elas cresçam à medida que o conteúdo cresça. Então a gente tem uma propriedade para isso, que é o height min. Não, min height, perdão. Min height, ok? Então ela começa com 200, mas à medida que eu vou colocando mais conteúdo, ela pode crescer, ok? Esse tamanho é o tamanho mínimo. Então, ficou bem grande agora, né? Nossa página está toda desregulada. Como é que a gente coloca do lado do outro? A gente aprendeu a fazer a altura, mas a gente não aprendeu a fazer a largura ainda. Então vamos colocar largura? A propriedade que define a largura é a propriedade width. Ok? E eu posso colocar a largura em pixels, por exemplo, 100 pixels. Ou posso colocar em porcentagem. Nesse caso eu vou utilizar porcentagem. Essa div à esquerda, olhando o nosso desenho aqui, ela é bem maior. Vamos colocar para ela 60% da página. 60%. A div da direita é menorzinho um pouquinho, então vou colocar para ela 40%. Lembrando que tem que dar 100%, né, a soma das duas. Ok? Mesmo assim, uma não ficou do lado da outra. Existe uma propriedade que força uma a ficar à direita e a outra a ficar à esquerda. Essa propriedade é a propriedade float. Então, float, a palavra à esquerda é left e na direita eu vou colocar um float right, que é a direita. Então vamos atualizar. Só que essa propriedade ela tem um problema. Ela força essas duas tags, essas duas divs aqui, a ficar distante da div de baixo. Qual que é a div de baixo? O elemento HTML de baixo é o footer. Então o footer desapareceu. Então cadê a nossa página azul? Cadê o quadrinho azul? Ele está escondido atrás dessas duas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou clicar com o botão direito. Não sei se eu cheguei a mostrar o inspecionar elemento, é uma propriedade do Chrome que me deixa ver a página HTML, ó. Eu posso clicar aqui e clicar em deletar, que ele apaga a minha div, mas ele não mexe no código, tá vendo? Ele só mexe provisoriamente, temporariamente. Então nosso footer está aqui atrás. Se eu atualizar a página, ele volta e ele some. Tá, como é que a gente vai trazer o footer de volta? Toda vez que a gente usa essa propriedade float, na div de baixo eu tenho que utilizar uma nova propriedade, que é a propriedade clear, ok? Lembrando sempre, utilizei a propriedade float numa div, a div de baixo deve ter essa propriedade clear both, ok? Essa propriedade ela limpa essa propriedade float aqui e traz de volta o nosso alinhamento da nossa página. Então, tá tudo coloridinho, certinho, do jeito que a gente queria. Então a gente pode até apagar esse texto aqui no meio, ó, que não vai atrapalhar. Já definiu a altura? Ok? Então na próxima página, na próxima aula nós aprenderemos a criar o chamado container.